poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Bom, estamos aqui mais uma vez, graças ao bom Deus que nos permite sempre estar com você neste programa Em Poucas Palavras, que é da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, apresentado por mim, Natsa Matias, e tendo como comentarista o nosso querido pastor Augustus Nicodemos. Olá, pastor. Natsa Matias, como está você? Eu estou bom, graças a Deus. Bom, né, a gente poder gravar mais um programa, querido ouvinte, chegar até você. Para nós é uma alegria, um privilégio. Obrigado pela sua audiência. Nossa oração é que Deus use esses programas para o seu crescimento, para esclarecimento e para o avanço do reino de Deus no mundo todo. Temas como batismo com o Espírito Santo sempre chegam até nós. Algumas pessoas escrevem falando de batismo com o Espírito, outros perguntam se batismo e estar cheio do Espírito é a mesma coisa. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, ouvindo o comentário do pastor Augustus Nicodemos. Bom, pastor, o Otávio Augusto Freitas da Silva, ele diz: olá, sou da IPB, 25 de agosto, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E ele compartilha que o programa tem sido bênção para ele e pede a Deus que continuemos sendo esse canal de bênçãos para muitos. E ele diz: a minha pergunta está lá em Mateus, baseada em Mateus 3. O batismo com Espírito e com fogo são batismos distintos? Para quem foi dito estas coisas? Crentes são batizados com fogo? Tenho uma visão quanto a isso, mas creio que existam muitas dúvidas nos dias de hoje sobre o tema. Então vamos falar sobre batismo com Espírito, com fogo, e estar cheio do Espírito Santo, pastor. Muito bem, primeiro nossa saudação aí para o Otávio, lá do Rio de Janeiro. Obrigado pelo seu e-mail e também pelas suas indagações. E nós vamos começar com a pergunta referente a batismo com Espírito Santo, se é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo. E com fogo, né? Sim, o fogo. O fogo vem depois. Uhum. Então tá bom. Olha, o batismo com o Espírito Santo, ele é tratado na Bíblia como sendo aquela experiência inicial em que o Espírito Santo vem sobre a pessoa, regenera a pessoa e passa a habitar nela. E, portanto, marca o início da vida cristã da pessoa. Eu entendo que é esse o significado do termo batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos, Natsan, e eu creio que aqui é confusão, o batismo com o Espírito Santo aconteceu com determinados grupos que aparentemente já eram crentes no Senhor Jesus, como os discípulos e apóstolos lá no dia de Pentecostes, como os discípulos de João Batista que Paulo encontrou em Éfeso, e duas outras situações de fronteira missionária, como o caso de Pedro pregando a Cornélio, no livro de Atos, capítulo 10, e também Filipe anunciando o evangelho aos samaritanos em Atos, capítulo 8. Então, o que aconteceu? Durante a pregação, a palavra de Deus sendo anunciada, o Espírito desceu sobre aquelas pessoas e elas começaram a falar em línguas e profetizar. O livro de Atos tem 4 experiências desse tipo, que são chamadas de batismo com o Espírito Santo. O objetivo delas é registrar, documentar e autenticar a entrada na igreja de grupos distintos. No dia de Pentecostes foi sobre os judeus, lá em Atos 8, sobre os samaritanos, que eram um povo misto. Em Atos 10, foi sobre os gentios. E em Atos 18, quando Paulo está em Éfeso, foi sobre os discípulos de João Batista ou os crentes à moda do Antigo Testamento. Uhum. Então, com isso, fechou o círculo, Todos os grupos já estão representados e presentes na igreja. A experiência normal hoje, para nós, que vivemos 2000 anos depois que essas experiências aconteceram, é que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, já uma igreja estabelecida,
que estava em funcionamento, ele diz no capítulo 12, verso 13, todos fomos batizados com o mesmo Espírito e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Então, eu penso que essa é a experiência normal, desde Pentecostes até o dia de hoje. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus e que é integrada ao corpo de Cristo, ao corpo místico de Cristo, espiritualmente falando, é ali que é o batismo com o Espírito Santo. Coincide com a regeneração, a justificação, a habitação do Espírito Santo, e é a primeira vez em que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Só que, depois dessa experiência inicial de batismo com o Espírito Santo, as pessoas entristecem o Espírito Santo com seus pecados, elas resistem ao Espírito Santo, né? Elas se esquecem ou negligenciam os seus deveres espirituais, e o resultado é que a carne e o pecado exercem sobrepujam, tem um domínio, né, sobre ele. Então, ele precisa diariamente buscar ser cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, para que ele possa vencer a carne, o pecado, obedecer a Deus e exercer os dons e ministérios que Deus deu para ele. Então, batismo é no início da nossa vida cristã. Enchimento do Espírito Santo são vários, muitos, né, através da nossa vida cristã, preferencialmente diariamente, né, sermos cheios do Espírito Santo diariamente. Então, são duas coisas distintas. Agora, a outra pergunta foi a questão do fogo, não é isso que você mencionou? É a mesma coisa, né? Ele cita lá batismo com fogo, né? De batismo com água, isso. Mas ele vos batizará com fogo. Ele fazendo a citação de Mateus 3. Isso aqui, estou vendo aqui, é do verso 11 em diante, não é? Quando João Batista fala para os judeus: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí continua: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Eu entendo, Natsan, olhando esses dois versículos, que João Batista estava se referindo a duas coisas. Primeiro, ele está dizendo que o Messias batizaria o seu povo com o Espírito Santo. Isso corresponde ao que está no verso seguinte, a limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. A figura que ele está usando aqui é de um agricultor que vai ao campo, recolhe o trigo, né, separa o trigo do joio, traz o trigo e armazena no depósito e guarda ali aquele trigo. Isso é o batismo com o Espírito Santo e se refere à salvação dos pecadores e à integração deles na igreja. O batismo com fogo é correspondente no verso 12, ao mesmo lavrador que diz aqui: queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o batismo com fogo é o juízo de Deus sobre a palha, é o sofrimento eterno no inferno para os ímpios. E esse é o trabalho duplo de Cristo, do Messias. Ele tem dois batismos: o batismo com o Espírito Santo, que é para o seu povo, que corresponde a colocar o trigo no celeiro, e o batismo com fogo, que é o juízo dele sobre os ímpios, que corresponde a queimar a palha com fogo inextinguível. Então, fazendo uma análise textual, a conclusão que nós chegamos é que batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo, naquela passagem, são duas coisas diferentes. Agora, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, apareceram línguas de fogo. Mas essas línguas, elas significavam a purificação do coração, a mudança de vida, a transformação que o fogo faz, inclusive em metais, não é? Indicando a obra do Espírito Santo no coração do crente. Mas aquilo não é chamado de batismo, não é? Aquilo não é chamado de batismo. Então, você pode comparar a ação do Espírito Santo ao fogo, né, no coração do crente. Mas o termo batismo com fogo, ele é usado em referência ao juízo final, quando Cristo queimará a palha em fogo inextinguível. Então seria basicamente o batismo com Espírito é a salvação. Isso. E o com fogo é o juízo. Exatamente. Sobre os incrédulos. Então a gente precisa ter cuidado antes de dizer assim: Deus me batiza com fogo, né? Isso. Porque verdade. Precisa ter cuidado. A gente quer ser cheio do Espírito Santo, na verdade. E por falar em ser cheio do Espírito Santo, eu creio que ele faz também essa pergunta, Otávio, de como, né, ser cheio do Espírito Santo.
Eu creio que a passagem que melhor responde a essa indagação é aquela de Efésios capítulo 5, verso 18, exato. quando o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui Paulo está escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso, dando essa ordem, porque é uma ordem, não é opção não. Ele não está dando um conselho, não está pedindo, não está dando opinião, não está fazendo um pedido, não está dizendo o que ele acha, ele está dizendo que é uma ordem, enchei-vos do Espírito, né? Então, São evidências aí, no caso desse enchimento do Espírito. Exatamente, mas a gente tem que começar com esse fato de que é uma ordem, ou seja, nós não temos opção. É uma ordem para ser cumprida diariamente. Devemos ser cheios do Espírito Santo, constantemente cheios do Espírito Santo. Lembrando, Natsan, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não é? E ele é santo. E ser cheio do Espírito Santo significa ser dominado pela terceira pessoa da Trindade, e o primeiro fruto disso é santidade. Se ele é o Espírito Santo, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo vai demonstrar santidade de vida. Eu sei que muita gente, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, pensa que o efeito imediato é algum tipo de manifestação externa, não é? Mas a verdadeira prova de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é a santidade, é o fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5, não é? Ser cheio do Espírito Santo significa ser dominado por ele, controlado por ele. Veja o contraste que Paulo faz aqui nessa passagem, Nathan. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa que está embriagada de vinho, o álcool já subiu à sua cabeça e todas as ações, reações, pensamentos, decisões que a pessoa faz, toma, são influenciados pelo álcool. Ser cheio com o Espírito Santo, guardar as devidas proporções, é a mesma coisa. É a pessoa estar debaixo da influência do Espírito Santo, de maneira que palavras, ações, sentimentos, decisões, escolhas são guiadas e controladas pelo Espírito Santo. Então, é isso que significa ser cheio do Espírito Santo. E o resultado de um e outro são bem diferentes. São bem diferentes. De álcool, né? Vai trazer tanta coisa dissolução, né, nas palavras de Paulo. Mas a ser cheio do Espírito Santo vai trazer aquele fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Olha, aqui Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu não posso estar cheio de vinho, cheio de sexo, cheio de amor ao dinheiro, cheio de poder, cheio de orgulho. Ou seja, primeiro eu tenho que resolver o problema do pecado. Eu não posso ter ídolos no meu coração. Eu não posso ser dissoluto, né, digamos assim. Exatamente. E aí, nos versos seguintes, Nathan, olha o que Paulo diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. 4 atitudes que estão ligadas com aquela ordem de encher-vos do Espírito Santo. De nós falarmos entre nós, darmos graças a Deus, cantarmos a Deus, nos sujeitarmos uns aos outros e vivermos uma vida de gratidão. Então, quando fazemos isso com os irmãos, o Espírito Santo vem e nos enche. É por isso que a gente devia procurar a comunhão dos irmãos, nos congregar, estar na igreja, grupos de oração, porque é coletivamente que o Espírito Santo vem encher o nosso coração. Que bênção, pastor. Muito boa a sua resposta para essa pergunta. E certamente muita gente deve estar pensando sobre suas palavras. Alguns devem estar: meu pai, quantas vezes eu pedi para Deus me batizar com fogo, né? E sem pensar que estava se referindo ao juízo de Deus em muitas ocasiões. De fato, você vê na Bíblia o tempo todo Deus falando que o fogo vai provar, vai vir como juízo, né? Isso, exatamente. Exato. E eu agradeço o seu comentário e também certamente o Otávio Augusto, que mandou a pergunta para nós. A gente fica por aqui, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Enchei-os do Espírito. Até o próximo programa. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.